Olá, como é que você está? Bom dia, boa semana. Estamos começando mais uma aula. Espero que você esteja preparado, esteja preparada. Início de semana, uma semana diferenciada. Então, pega o teu material, anote os pontos principais. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto tão querido, botânica, né? Tem gente que às vezes fica, ai, botânica, planta, que saco. Mas a gente tá vendo que a botânica, ela é uma coisa prazerosa, ela é a parte da biologia em que a gente conhece um pouco, né? Desse universo das plantas. Então, é de extrema importância, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a morfologia, né? Da raiz, a estrutura da raiz, a função da raiz, tá certo? Então, a raiz, né, ela vai se originar, né, da radícula do embrião, que fica dentro da semente, tá? Na imagem aí dá pra gente observar, ok? E a raiz, o que é a raiz? A raiz é a parte que vai fixar a planta, né? Ela geralmente ela é subterrânea, distinguindo-se do caule, principalmente pela ausência de folhas, presença de pelos absorventes, geotropismo positivo. Muito cuidado com essa definição aí que eu coloquei, para você não escorregar na casquinha de banana. É a parte que fixa, né? Quando a gente pensa em raiz, a gente lembra logo, né, em enraizar mesmo, em grudar, assim, crescer para baixo, né? Então, vai fixar essa planta no solo, geralmente, cuidado, grife isso aí, tá? Por que, professora, sendo geralmente? Não são todas? Não, não são todas raízes que crescem para baixo. Como assim? A gente vai ver que tem 3 tipos de raiz. A raiz subterrânea ou terrestre, a aquática e a aérea. A raiz aérea cresce para cima, tá? Então, eu não posso dizer que todas as raízes são subterrâneas ou crescem, né? Se fixam dentro do solo. Então, muito cuidado com questão que possa vir essa casquinha de banana, tá? Então, quando ela vai crescer, né, ela vai se desenvolver dentro da terra, a gente diz que a gente tem um geotropismo positivo, realmente, porque ela está querendo chegar, vamos dizer, no centro da terra. Mas as raízes aéreas, elas não vão possuir o geotropismo positivo, porque elas vão crescer ao contrário. Então, esse geotropismo ele vai ser negativo. Entenderam? Cuidado com isso aí, que isso aí já foi questão de prova e derrubou muita gente. Mas você que é ligado, você que está anotando, você não vai errar, jamais. Então, olha só. A função dela, né, fixar a planta ao solo, absorver as substâncias, né, água e sais minerais. Ou seja, professora, água e sais minerais é um tipo de seiva, né? Menino, é a seiva bruta, a seiva inorgânica, vem de baixo. Se lembra que a gente viu na última aula? Então, ela vai absorver essas substâncias. Coloquei um asteriscozinho aí para dar também uma outra observação. Algumas raízes armazenam nutrientes. Como assim, professora? Algumas raízes, elas vão guardar substâncias. Um exemplo, as raízes tuberosas, né? Da outra, seja mais clara, a macaxeira, menino, o aipim, né, como é chamado, é um tipo de raiz tuberosa. E essa raiz, ela vai ter a função de o quê? Armazenar nutrientes, que no caso aí é o amido da macaxeira, né? Um tipo de carboidrato. Então, algumas podem armazenar esses nutrientes sim, tá bom? Não esquece de anotar. Então, como eu disse, de modo geral, elas são classificadas em 3 tipos, né? Subterrânea, aquática e terrestre. Nós vamos ver que tem outras subdivisões, isso aí é um assunto para a próxima aula, os tipos de raízes, tá bom? E aí, gente, vejam só. Eu vou mostrar agora para vocês a morfologia externa, as partes de uma raiz. E aí a gente vai dar ênfase nessa parte em relação à raiz axial ou pivotante. Por quê, professora? É porque ela que a gente consegue ter uma melhor visualização nesse sistema que ela vai formar, né? O sistema radicular, como ele é chamado, o sistema da raiz. E na fasciculação não tem, não,
tem as mesmas partes, só que a gente não consegue visualizar justamente por conta disso, porque a raiz fasciculada ela é mais assim, desorientada, né? E a pivotante não, a pivotante ou axial, ela tem o quê? Ela tem uma raiz principal e aí vai ter as demais, outras que vão se ramificar, como você vê aí na imagem, tá vendo? Eu tenho um eixo principal, aqui acompanha a minha setinha, olha, e eu tenho as outras, tá vendo? Que vão crescendo. Já na fasciculada também, chamada de cabeleira, a gente vê aqui, ó, um monte, né? Então, são várias raízes finas, você não tem aquela central. Por isso, quando a gente vai estudar essa parte de morfologia externa da raiz, ou seja, visualizar externamente uma raiz, as partes dela, fica melhor a gente ir pela axial, ok? Então, vamos ver agora as partes, né, desse sistema radicular. Então, olha só, quais são as partes? Pega o caderno e anota isso aí, faz o desenho, faz um mapa mental, faz uma tabela, mas o importante é você saber. A primeira parte a gente pode chamar ela de colo ou coleto. O que é isso, professora? É o ponto de encontro, é o limite entre a raiz e o caule, é a transição, vamos dizer assim. Tá aqui na imagem. Ok? Depois, a gente vem para uma região chamada região suberosa ou de ramificação. Ou seja, região na qual a raiz se ramifica, originando raízes secundárias, que auxiliam na fixação da planta e aumentam a superfície de absorção. Ou seja, nessa partezinha já está falando, né? Suberosa ou de ramificação. Nós vamos encontrar uma grande quantidade de substância chamada suberina. E o que é a suberina? É uma substância impermeabilizante, ou seja, não vai deixar entrar, por exemplo, micro-organismos patogênicos que possa vir matar a planta. Então, essa partezinha aí de ramificação, onde vai, né, aumentar a superfície de contato, vai fazer essa raiz se espalhar, é porque existe muita suberina. E outra coisa, é importante essa questão da impermeabilização, não deixar, vamos dizer assim, proteção, porque senão ela não ia conseguir formar as secundárias. Ela vinha a morrer e a planta não ia conseguir se fixar. Então, é como se criasse uma barreira, né, protetora, justamente nessa parte aí da raiz, tá certo? A zona pilífera ou dos pelos absorventes, né? Já tá falando, existem pelos absorventes aí, que vai fazer o quê? Vai absorver, vai retirar a matéria inorgânica, a água e os sais minerais. Então, é uma região onde existem os pelos que retira desse solo a água e sais minerais que vão formar a seiva bruta, é também chamada de zona de absorção. Absorção de nutrientes, de extrema importância. É uma zona em que a gente pode dizer, ou uma região também, tá? Como pode ser chamada, em que vai ter uma grande importância para a planta. A próxima zona, a próxima parte da raiz é lisa ou de crescimento. Já está dizendo, lisa, você não vai encontrar pelos absorventes e ela vai crescer, ou seja, ocorre o alongamento e o crescimento da raiz, tá certo? Eu coloquei aí um asterisco. Existem livros, existem situações em que se coloca um nome a mais, né? A zona meristemática ou a região meristemática. E já tem livros e tem autores que deixam essa partezinha da zona meristemática junto com a coifa, acoplada, vamos dizer assim, juntinhos na definição, porque uma está complementando a outra. O que é a zona meristemática, ou a região meristemática, como vocês estão vendo aí na imagem? Perfeita essa imagem. Dá para ver bem direitinho essa divisão externa da raiz, né? Então, essa região aí meristemática é uma região também que vai estar ligada ao crescimento da raiz. Os professores não é só zonaliza, não, menino, mas a meristemática vai estar também, sabe por quê?
porque a gente vai encontrar lá o meristema primário. O que é meristema primário? É um tipo de tecido que vai fazer o crescimento, né, dessa planta. Esse tecido vai fazer a multiplicação celular acontecer diariamente por mitose, né? Então, vai estar no mitose, vai produzir novas células. Aí, essas novas células, elas vão se juntar ali, ó, na parte do crescimento e a raiz se alonga. Por isso que essas três partezinhas aí que vocês estão visualizando, né? A lisa, a meristemática e a coifa, eles estão bem interligadas, uma perto da outra na imagem, que é justamente em que essa zona meristemática é a produção dessa célula por causa do tecido, vai fazer esse alongamento dessa raiz, esse crescimento da raiz, tá? E aí, a gente chega numa estrutura que a gente chama de capuz, né? Da planta, que é coifa ou cálitra, né? É o quê? Essa partezinha aí da coifa é justamente a parte em que você vai proteger a raiz do atrito do solo, é a parte que vai se atritar, é a parte que vai fazer a raiz se fixar no solo. Então, a coifa, ela tem muito tecido morto, justamente por causa desse atrito. Porque não vai ter que ter uma coisa para empurrar para essa raiz fixar. Então, é aí na coifa. É feito um capuz, né? Feito um dedal, aquele dedal que a costureira colocava para não se furar. Então, é o que a coifa tem essa finalidade, né? Então, protege a raiz do atrito com o solo e também de ataques de micro-organismos. Que se tiver ataque de micro-organismo, vai dificultar, né, a fixação dessa planta. Então, cuidado, que a coifa, além de ela proteger a raiz, né, contra esse atrito no solo, ela também protege contra os micro-organismos, tá? É caracterizada pela existência de pequenas células com a capacidade rápida de multiplicação. Por quê? Porque tem a zona meristemática, que vai fazer essa multiplicação muito mais rápido, ok? Então, aí, ó, mostra bem direitinho essas partes. Então, você vai precisar saber realmente coifa, zona lisa ou de crescimento, zona pilífera ou de absorção, zona suberosa, né? Onde vai ter essas formação da raiz secundária ou de ramificação, como é falado. Então, pela imagem, a gente já vai mais ou menos sabendo as partes da raiz. Então, aqui eu mostro outras duas imagens, né? Aqui seria do lado, aqui, né? Do lado direito, ela de modo geral, ó, a coifa, tá vendo? A zona lisa, a zona pilífera, onde você vai encontrar os pelos, e a de ramificação. E aqui seria essa imagem um pouco mais aumentada, do lado esquerdo, ó. A coifa, tá vendo, ó? Feito um dedal, ó. E aí ele divide essa raiz em 4 zonas, ou 4 regiões. A suberosa, né? Com ramificação, que vai formar as raízes secundárias. A pilífera, que tem os pelos absorventes. A lisa, que vai realmente fazer essa questão do alongamento, e a meristemática por mitose, que é justamente as células que vão se dividir e vão ajudar nesse alongamento. Super simples. Então, dá um print nessa tela, pausa o vídeo, repete, anota, faz um mapa mental e aprende. Ok? Eu falei demais. Agora, eu quero saber se vocês entenderam, porque agora é com você. Sabemos que a raiz é um importante órgão vegetal que realiza as mais diversas funções. Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa incorreta a respeito desse órgão. E a incorreta, vice menino, está acordado? Preste atenção, para não escorregar na casquinha de banana. A raiz é um órgão que pode servir como reserva de nutrientes para a planta. O ápice da raiz é recoberto pela coifa, que protege o meristema apical e ajuda na penetração desse órgão no solo. A raiz é um órgão exclusivamente subterrâneo, relacionado com a fixação e absorção da água para a planta. Na zona pilífera ocorre uma grande absorção de água e sais minerais. Podemos observar 4 regiões principais em uma raiz: zona suberosa ou de ramificação, zona pilífera ou de absorção, zona lisa ou de crescimento
e a coifa ou a calipta. E aí, qual é a errada? Super simples, né, gente? A raiz é um órgão exclusivamente errado. Cuidado com essa palavra exclusiva, né? Ela geralmente, porque nós temos a raiz aérea, que ela não é subterrânea. Então, a errada aí é a letra C de casa. Segunda, sabemos que a coifa é uma estrutura encontrada na extremidade da raiz. Ela é formada por células meristemáticas ou tecidos meristemáticos vivos que revestem o órgão como se fosse um dedal, né? Um capuz, uma proteção. A respeito das funções dessa estrutura da coifa, marque a alternativa também incorreta. A coifa ajuda a raiz a penetrar no solo. A coifa protege o ápice da raiz do atrito com o solo. A coifa está relacionada com a proteção contra ataque de micro-organismos. A coifa atua promovendo a absorção de água e nutrientes. A coifa exerce um importante papel no que diz respeito à resposta das raízes à gravidade. Então, qual é a errada? A errada é a letra D de dado, né, gente? Ela ajuda a penetrar a raiz no solo? A letra A ajuda. Protege contra o atrito também, né? Mas a letra C, proteção contra o ataque de micro-organismos também. Mas a letra D tá errada. Não é ela que vai absorver a água e sais minerais. A parte da absorção é a zona pilífera, onde tem os pelos absorventes. Se ligou? É isso que eu digo. Presta atenção, faz o esquema na tua cabeça, o desenho, escreve porque você fixa melhor e você não escorrega na casquinha de banana. Ok? Então, obrigada pela atenção. Antes da gente finalizar, deixa eu te falar. É importante, vamos ter uma semaninha aí de descanso, que vocês revejam esse assunto. Se deixaram alguma pendência, se estão com alguma dúvida, revejam os vídeos, revejam as fichas de exercício, né? Pega o teu material. Nós estamos na parte das angiospermas, ou seja, do maior grupo, né? Um grupo que tem todas as partes, é um grupo muito completo. A gente já estudou as características gerais, né? Das angiospermas. Nós estudamos a divisão dos dois grupos de modo geral, as mono e eudicotiledôneas. Nós já estudamos as características, né? A morfologia externa, vamos dizer assim, a parte morfológica terminamos raiz agora, caule, folha, certo? Então, presta atenção, como eu estou te falando, faz um resumozinho das partes principais, da função, né? Para que serve e não deixa acumular. Pega essa semana, coloca tudo em dias, né? Dá uma descansada também, é importante, ok? E qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.